Fala, Belo! É um prazer ter você aqui com a gente já nessa etapa aqui da segunda temporada. Hoje vamos estar entrando no primeiro episódio da segunda temporada. E é um dia super especial, Belo, porque hoje nós vamos apresentar aqui os 5 tipos de pré-venda. Os 5 tipos de profissionais para atender e qualificar clientes para trazer para nossa equipe para gerar negócio. Então, Belo, fica até o final, pega papel, caneta, que aqui vai ter muito conteúdo para você anotar e você aplicar no seu negócio. Vou reforçar de novo, são 5 tipos de pré-venda que a gente vai estar apresentando. Antes de entrar nos 5 tipos, eu quero te dizer um pouco sobre o porquê que nós estamos trazendo esse conteúdo aqui. Tudo que nós vamos estar apresentando são metodologias e técnicas que a gente criou algumas e outras a gente foi estudar para poder aplicar dentro do nosso negócio. E aqui eu vou te dizer o seguinte, que desse ponto a gente tem bastante bagagem. Por quê? O primeiro time de pré-venda que eu formei aqui na Beloscar foi em 2010. Então fazem 10 anos que eu venho trabalhando esse time, reconfigurando, remoldando, fazendo várias alterações para poder cada vez mais se aproximar do modelo ideal. Por que eu falo se aproximar? Porque, no meu ponto de vista, nós não vamos chegar nunca no modelo ideal, porque as coisas hoje mudam tão constantemente que a gente tem que viver fazendo alteração. Mas o que eu vou apresentar aqui para vocês são formas que elas vão estar persistindo ao longo do tempo. Você pode às vezes focar mais de uma forma, depois focar mais em outra. Lembrando, né, Belo, que muitas vezes você fala, mas na minha loja eu não utilizo esse formato de pré-venda, eu prefiro passar o atendimento diretamente para os vendedores. E eu vou te dizer que eu respeito a tua opinião e que é a tua forma de trabalhar, né, do mesmo jeito que a minha forma é um pouco diferente. Eu vou estar apresentando aqui o modelo que a gente aplicou e deu certo. Foi através desse modelo que nós ultrapassamos a barreira de mais de 200 carros vendidos por mês e quase que 200 carros comprados por mês de pessoas físicas, através do marketing, do pré-venda e da venda, da conexão de tudo isso. Então, a gente conseguiu um número muito grande de negociações e vem conseguindo superar cada dia que passa esses números através dessa metodologia que a gente vai estar apresentando aqui para você. Então, muitas vezes o pessoal me pergunta, mas Rodrigo, eu tenho uma loja pequena, vale a pena ter um profissional de pré-venda? Se você está pedindo a minha recomendação, eu vou te dizer assim, vale muito a pena e a partir daqui nós vamos deixar claro para você por que vale a pena. Vale a pena aqui a gente ressaltar que a principal responsabilidade de um profissional de pré-venda não é fazer venda, o nome já diz, é pré-venda, ou você pode chamar também de pré-negociação, porque ele pode também atuar com os clientes que querem vender o carro dele para você, que para você seria uma compra, uma consignação, ou um cliente que quer fazer somente um financiamento, uma venda de um financiamento, ele vai atuar em todas essas pontas. Mas a gente chamou de pré-venda. A responsabilidade principal dele é gerar visita, gerar reuniões remotas, se for o caso, se o cliente não quiser vir na tua loja, ou for um cliente de distância, para o profissional vendedor atender o cliente já que está numa etapa do funil mais adiantada, já está mais preparado para fazer negócio. E isso é importante você entender até antes de a gente entrar aqui nos 5 tipos. Por quê? Porque é muito claro você entender que a responsabilidade do pré-venda não é vender, é do vendedor. A responsabilidade do pré-venda é trazer esse cliente para o vendedor. Se a gente for pensar num time de futebol, ele seria o camisa 10 que está passando a bola para o camisa 9, que é o teu vendedor, fazer o gol. E isso tem que estar em muita sintonia. E muitas vezes a gente tem dificuldade em fazer, eu já falei com diversos lojistas que têm dificuldade em montar esse time e fazer com que ele engaje. E às vezes é pequenos detalhes
que faz a diferença para dar certo ou não dar. Isso já está, às vezes, no plano de remuneração, no entendimento do que é a responsabilidade de cada um. E aqui nós vamos estar discriminando dentro dos 5 pontos, tudo isso para você entender melhor e você já poder aplicar isso no seu negócio. Ops. Pronto, Gelson? Então vamos lá, galera. Primeiro tipo de pré-venda que nós vamos estar trabalhando aqui é o receptivo online. Por que receptivo online? Foi o nome mais adequado que eu encontrei para trazer aqui dentro desse método, tá? Porque o receptivo online é o responsável por receber todos os leads que você recebe por qualquer canal de venda. Um ponto muito importante do receptivo online que eu tenho recebido muita dúvida dos lojistas, principalmente de como fazer a remuneração. Inclusive, esses dias eu estive conversando com um lojista lá do norte do país e no caso dele não tinha dado certo o departamento exatamente por causa desse ponto aqui, que é a forma de remunerar esse profissional. Como que eu remunero esse profissional? Então, a forma adequada que eu encontrei aqui é remunerá-lo com 2 variáveis. Onde a gente entendeu que o foco dele é trazer a visita. Então, se o foco dele é trazer a visita, a principal variável dele tem que ser geração de visitas. Por quê? A responsabilidade dele é trazer esse cliente para a loja, não é vender. A responsabilidade é trazer para a loja. A segunda variável dele, a título de bônus, é para cada negócio que ele trouxe e gerou o negócio, ele ganha uma remuneração, onde a visita representa 70% do salário dele e o negócio representa 30% dentro do salário dele. Mas por que, Belo, então, ter essa remuneração aqui sobre o negócio? Por quê? Porque faz com que ele vibre a cada negócio que sai, com que ele queira se dedicar junto com o vendedor, com que ele corra atrás do cliente, com que ele realmente abrace o cliente e o vendedor. E aí sim eles virem um time em que é um processo de ganha-ganha. Se um ganhar, o outro ganha. Então é um apoio mútuo. Então preste atenção. Remuneração por visita, remuneração por negócio. 70% por visita, 30% por negócio. Mas as duas fazem o casamento e são extremamente importantes. Canal de marketing e também pelos canais de atendimento que nós vamos estar trabalhando para frente. Se você tem dúvidas sobre o canal de marketing, volta lá na primeira temporada que a gente tratou bastante sobre os canais de marketing. Os canais de venda, os canais de atendimento, nós vamos estar tratando no próximo vídeo. Então, pessoal, seguinte, todo mundo que vem até a tua loja, que vem atrás de um anúncio teu, que vem atrás de você através da rede social ou qualquer outra mídia, ele cai nesse receptivo online. Qual que é o trabalho desse receptivo online? É atender, de preferência muito rápido. O ideal é que fosse instantâneo, né? Como a gente de repente tem uma geração de leads grande e não dá de repente para fazer instantâneo, coloque uma meta de no máximo 10 minutos, tá? Porque é o tempo hoje que a pessoa está disposta, que ela ainda está envolvida com aquela situação. E você consegue pegar essa pessoa naquele momento que ela está animada para fazer qualquer tipo de negócio. Então, preste muita atenção aí. Anota o tempo de resposta. 10 minutos no máximo é o tempo que você tem para poder responder o cliente. Lógico que você vai responder, não conseguiu atender todos em 10 minutos, você vai continuar atendendo no tempo que der. Mas o ideal é que seja em menos de 10 minutos, tá? E aí, esse receptivo online, ele tem um papel de entender qual que é a necessidade, ou seja, a dor ou desejo que aquela pessoa tem, entender se isso faz sentido, se a tua empresa realmente é o perfil que a tua empresa vai fazer negócio, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente recebe leads que caíram de paraquedas ali, que não faz sentido, que você não vai conseguir gerar negócio. Então o papel do pré-venda é exatamente esse, identificar quais são os leads frios e quais são os leads quentes.
Nos leads frio, ela tende a vir com toda a simpatia e tal e acaba já matando por ali. E no lead quente, ela vai desenvolvendo até marcar um agendamento com o teu vendedor. Então, o papel do receptivo online é essencial para você conseguir aumentar muito o número de conversões do teu negócio. Por que é essencial o trabalho desse receptivo online? Por que não? Eu não recomendo você passar para o vendedor atender. E olha, pessoal, quem for vendedor aí, só para vocês entenderem, eu na minha carreira fui vendedor durante muitos tempos e me considero vendedor até hoje, tá? E aqui eu vou te defender. Porque é o seguinte, nós donos de loja sempre culpamos o vendedor falando assim, esse vendedor não dá atenção pro cara que vende online, o vendedor só quer saber de atender o cliente que está ali fisicamente. Depois de muito estudo, eu fui entender, e na prática também aqui no dia a dia, principalmente, eu fui entender que você, vendedor, estava certo e nós, lojistas, estávamos errados. Isso mesmo, você que está aí que é lojista, eu considero que nós estamos errados. Por quê? Porque o vendedor, ele é o cara especialista em gerar negócio. Ele sabe atender o cliente, ele é um cara que no olho, ele está acostumado a atender o cliente, entender as necessidades dele ali, fazer o financiamento, fazer a avaliação do carro, fazer tudo o que é necessário e bater o martelo. Ele é especialista em fazer isso, até por isso ele é o cara que ganha mais na nossa empresa geralmente, ele tem o maior custo para nossas empresas. Então a gente passar todos os leads para esse vendedor, é óbvio que ele vai dar prioridade para quem está na loja ou para quem é um cliente que já é cliente dele, que tem uma recomendação para ele, é óbvio que ele vai dar prioridade. Por quê? Porque quando ele entra em contato com todos os leads, ele recebe muito lead frio. E quando ele vai fazendo esse atendimento do lead frio e vai entrando o cliente na loja simultaneamente, a hora que chega na hora do lead, que seria o lead quente, na cabeça dele ele já considera que é um lead frio. E aí ele vai atender mais ou menos da mesma forma a todo mundo. Sem contar que o tempo de resposta muito provável que vai ser muito mais alto. Tá? E sem contar que muitas vezes ele não vai ser insistente, às vezes não conseguiu o primeiro contato com o cliente, já vai deixar para escanteio. Então, a prioridade dele é vender, a prioridade dele não é trazer o cliente. Então, quando a gente fala de um time de receptivo online, inverte a lógica. A responsabilidade é trazer o cliente, é atender rápido, ser insistente, falar com a pessoa de uma forma agradável e trazer esse cliente até a loja. Então ele faz essa passagem do bastão. Aí ele vai descartar o que é frio e vai trazer o que é quente. E aí o teu vendedor vai receber o lead que vem do online, só os quentes. E aí a taxa de conversão dele vai aumentar demais. E aí ele vai começar a enxergar o lead que vem do teu receptivo online como algo bom, como algo que ele tem que pôr na prioridade dele. E isso, Belo, faz toda a diferença. Você que é vendedor vai vender muito mais e você que é proprietário de loja vai canalizar melhor o teu investimento de marketing, vai conseguir trazer realmente aquele cliente que vai fazer negócio e vai dar ele na mão do teu vendedor, que é o especialista, e ele vai realizar negócio. Qual o perfil do profissional ideal para fazer esse atendimento de receptivo online? Lógico que a gente não é dono da razão e não estamos aqui dando exatamente o segredo do bolo da Dona Benta lá. Nós estamos aqui colocando a nossa ideia e todos os testes que foram feitos dentro da nossa empresa e onde a gente conseguiu chegar na melhor solução. Então, qual o perfil que a gente encontrou que é o mais ideal para atender esse cliente? O perfil ideal do pré-venda responsável pelo receptivo online é aquela pessoa que sabe encantar pessoas. É aquela pessoa que tem um ótimo relacionamento, que é agradável, é simpática. É uma pessoa que realmente, quando a pessoa está lá do outro lado do telefone, ela fala assim, nossa, eu quero conhecer essa pessoa. Que pessoa legal. E essa pessoa é o seguinte, ela tem que ter um propósito, né? Que o propósito é entender a pessoa
que veio até ela e mostrar uma solução que realmente seja adequada. Então ela tem que saber expor bem o nosso produto, quais são os diferenciais do nosso produto, deixar muito claro para o cliente, deixar esse cliente com vontade, com desejo de conhecer aquele produto. É também o momento que ele tem para poder vender a nossa empresa. Nós vamos estar no próximo vídeo trabalhando bastante sobre essas técnicas de atendimento do pré-venda. Então assim, mas aqui eu quero deixar claro qual que é o perfil da pessoa. E aí você vai ter a pessoa que realmente vai atender os contatos que chega até você e o cliente vai ter desejo de conhecer a tua empresa. E vamos voltar um pouco atrás, lembra da conexão? O cliente já estava com vontade de conhecer a tua empresa porque ele se identificou com você quando você criou autoridade, quando você alcançou as pessoas que realmente tinham interesse no teu produto, na tua marca, no teu negócio, e aí a hora que ela veio falar com você, foi uma pessoa agradável, foi uma pessoa feliz, foi uma pessoa simpática, foi uma pessoa que mostrou o que ela queria, foi uma pessoa que fez tudo o que era necessário. E aí conseguiu marcar um agendamento para trazer esse cliente até a loja. Então, anota aí as características da pessoa, pense nisso na hora que você for contratar, entenda se essa pessoa gosta de ser comunicativa, de conversar com pessoas, se ela gosta desse tipo de relacionamento, e aí você vai ter a pessoa ideal para poder fazer esse atendimento para você. Segundo tipo de pré-venda que você pode ter na tua empresa, esse é um que eu recomendo quando você já tiver estabelecido o primeiro tipo, tiver funcionando, não tenha pressa, aí você monta esse segundo tipo. E ele não é menos importante. Eu vou falar um número aqui que realmente eu tenho certeza que muita gente vai se assustar, tá? No mês de janeiro de 2020, esse time de resgate na Beloscar foi responsável por 42 negócios. E eu já vou explicar aqui que são negócios que já estavam perdidos, tá? Então preste atenção, Belo, na importância de fazer esse trabalho bem feito. E o segundo tipo é o resgate, tá? Como assim resgate? Exatamente assim. O cliente foi encantado pelo receptivo online, primeiro pelo marketing, depois pelo receptivo online, aí ele chegou no teu time de vendas e não deu negócio, ele foi embora. Ou ele marcou para vir e não veio. E foi dado um insucesso, tá? O que eu falo de insucesso? Insucesso é o motivo que não deu negócio. Se o motivo for um motivo básico, simples, por causa de uma pequena diferença de valor, ou porque de repente faltou algum decisor ver o carro, ou porque o cliente deu uma desculpa ali simples, fez uma objeção e o teu time não conseguiu contornar, ele vai cair para o resgate. É óbvio que se ele for um cliente que de repente você não aprovou a ficha em lugar nenhum, passou 5 parentes diferentes e não aprovou em nenhum banco, é muito ruim a ficha, não tem por que você fazer resgate com ele. Ou vamos dizer que ele tem lá, vamos usar o exemplo aqui das maréias, ele tem uma maréia turbo caindo aos pedaços e ele quer a FIP mais 20%. Não tem por que você fazer o resgate com esse cliente, mas a grande maioria dos clientes foi por um simples detalhe que você não fez negócio. Isso mesmo, Belo, presta atenção, foi por um simples detalhe. E eu não estou aqui falando algo para você que eu acho, eu estou falando algo que eu tenho certeza, porque em janeiro nós resgatamos 42 negócios, tá? Então, o que esse profissional vai fazer? Esse profissional vai entrar em contato com o cliente e vai entender do cliente por que ele não fez negócio. Mas o cliente não falou para o meu vendedor? Muitas vezes não. A grande maioria das vezes ele deu uma desculpinha, criou uma objeção e foi embora. Ele não falou o principal motivo. Ele ficou com vergonha. Ele não se sentiu à vontade para falar com aquele vendedor que estava atendendo ele bem e ele não quis. Ou muitas vezes ele não gostou do atendimento do vendedor, não bateu o santo. Tem vários motivos que ele não vai expor para ele, para o teu vendedor. Mas quando uma outra pessoa entra em contato com ele, ele abre o coração. Aí ele fala o seguinte: pagaram muito pouco no meu carro.
Mas por quê? Quanto que você queria? Ah, eu queria 2.000 a mais. E vamos dizer que não dê para pagar os 2.000 a mais. Aí ele fala assim, fulano, eu não consigo os 2.000 a mais, mas eu posso tentar melhorar a avaliação que foi feita. Você está disposto a fazer negócio com a gente? Não, tô, veja que você consegue. E aí começa a mágica. E aí o negócio flui e aí o negócio sai. Então, fica claro que o objetivo desse profissional de pré-venda é resgatar. Exatamente isso. Aquele negócio perdido, ir atrás dele e tentar reativar. Pior das hipóteses que vai acontecer é o cliente falar assim, nossa, essa empresa, os caras são ponta firme, os caras estão vindo atrás, eu realmente não quis fazer negócio, mas eles têm vontade, desejo de fazer negócio. E o cliente enxerga nisso como se ele tivesse realmente sendo desejado pela sua empresa. E isso faz com que a relação fique cada vez mais forte. Tá? Agora nós vamos falar o seguinte. Ai, cara, eu esqueci de um ponto importante no primeiro. Eu queria dar um insight de como que é o plano de remuneração. Eu acho que dá pra você falar, depois você consegue encaixar, não consegue? Então esse profissional, ele vai entrar em contato com o cliente que estava teoricamente perdido e ele vai entender, ele vai para cima do teu gerente, vai para cima do vendedor que atendeu, pensando em resgatar, em fazer negócio. Agora, qual é o tipo de profissional mais adequado que eu encontrei, tá, para poder fazer esse tipo de trabalho? Quais as características dessas pessoas para fazer esse tipo de trabalho? Sabe aquele vendedor insistente, aquele cara sangue no olho, aquele cara que negocia com o cliente, negocia com o dono da loja, pega no pé de um, pega no pé do outro, aquele cara que realmente tem gana de fazer negócio? Esse é o profissional adequado para fazer o resgate, que ele vai brigar tanto pelo cliente, tanto pela empresa. E ele vai conseguir fazer com que o cliente sinta isso nele. E ele vai trazer esse cliente de novo e vai trazer negócio. Aí muitas pessoas me perguntam, mas ele traz ele para o próprio vendedor que estava atendendo, ou ele mesmo vende, ou ele passa para outro vendedor? Eu, no meu negócio, faço de tudo, recomendo que ele traga para o mesmo vendedor que estava atendendo. Tá? Porque continua esse relacionamento. É óbvio que se o motivo que o cliente passou para ele que não queria mais, que não quis fazer o negócio foi porque não gostou do atendimento, aí ele acaba passando para outro. Mas na grande maioria das vezes ele passa para o mesmo vendedor. E aí, Bela, eu vou te falar o seguinte, como ganha? Qual a remuneração desse cara? Esse, diferentemente do receptivo online, que tem o foco em trazer visita, já o resgate, o foco é geração de negócio puro. Ele ganha por negócio. O variável dele é por realização de negócio. Simples assim. Cada negócio que gera, ele ganha uma comissão e aí você pode pôr meta, pode pôr bônus. Então, pense que a responsabilidade dele é resgatar o cliente e trazer para a loja e a ponto de fazer negócio. Não adianta nada ele trazer de novo para a loja clientes que não está a ponto de fazer negócio. Então, a responsabilidade dele é geração de resultado. É compra, é venda, é consignação, independente do negócio, mas ele vai resgatar. Terceiro tipo de pré-vendedor. Tá? E esse tipo de pré-vendedor, eu vou ser sincero com vocês que eu também estou começando. É um trabalho novo que eu vou estar desenvolvendo. Muitas lojas já estão até mais adiantadas do que nós, ou tem até o tipo de pré-venda só desse tipo. Mas é um tipo de pré-venda extremamente importante para repor o nosso estoque, para conseguir fazer consignações, para conseguir fazer compra sem você ter tanta dependência de fornecedores, tipo concessionária, locadora ou outros tipos de fornecedores. Então, esse profissional, que é o terceiro tipo, é o busca ativa. O que eu denominei busca ativa? Seria aquele profissional que ele vai atrás, ele vai pegar todos os anúncios de particulares que tem na internet, nos portais. Quando chegar um cliente através de um vendedor que quer um produto que você não tem, então o vendedor pode passar para ele, que ele vai
pesquisar dentro da tua carteira, dentro das tuas avaliações, o que teve recentemente, e ele vai fazer uma busca para trazer carro para o seu estoque. E esse profissional, ele faz como? Ele entra em contato via chat, via WhatsApp, via e-mail, né? Apresenta a sua empresa, apresenta uma solução e convida esse cliente para uma conversa. Chegando nessa conversa, ele vai convencer esse cliente a vir até a tua empresa, em vez de ficar anunciando no particular, vender através da tua empresa, né? Ou à vista, ou consignação, aí depende do foco que é o teu negócio. E esse profissional, ele é um profissional que ele está gerando receita para a tua empresa, né? E ele está trazendo algo que não ia existir, que esse lead não veio até você, foi ele que foi atrás desse lead. Tá? Então, Belo, esse profissional é um profissional extremamente qualificado, né, para entender pessoas e também convencer pessoas. É um profissional que também, assim como o resgate que eu falei aí atrás, tem que ter ambição, é uma pessoa que tem que ter vontade, é uma pessoa que vai fazer o máximo de contatos possíveis, né? E aí você vai conseguir ter uma reposição muito boa no teu estoque, diretamente vinda de particulares. Então, o perfil dele, como eu já tracei, é uma pessoa correria, sangue no olho, uma pessoa que é movida a resultado. E aí, Belo, como que você remunera essa pessoa? Existem vários modelos de negócio nesse sentido e eu vou apresentar aqui o nosso, né? No nosso caso, a gente funciona da mesma forma. Ele traz o cliente até a loja e apresenta esse cliente para um consultor, especialista em compra e venda de carro, e o vendedor segue dali para frente. Existem outros modelos de negócio em que ele mesmo traz e ele mesmo atende o cliente. E é um modelo que eu vejo que tem muita loja que trabalha com eficiência. Então você pode optar pelas duas formas. Eu prefiro a forma dele trazer para o vendedor, porque o tempo que ele levaria atendendo esse cliente, fazendo avaliação, negociando valores, cuidando de documentação, isso, aquilo, ele pode estar prospectando mais pessoas e você conseguiria gerar mais negócios, né? Simples assim. Por causa disso que eu penso em ele não fazer a condução do negócio, mas na tua realidade pode ser diferente. E como que remunera? Como que eu remunero esse pessoal? Da mesma forma que o receptivo online tem duas variáveis, que é uma em relação à visita e a outra em relação à geração de negócio, esse busca ativo a gente também faz dessa forma. Só que aí a lógica é o inverso. A remuneração dele sobre visita é menor e a remuneração sobre geração de negócio é maior. Eu coloco numa escala 70 para geração de negócio, 70%, e para visita, 30%. Tá? Por que isso? Porque ele pode trazer o cliente, conseguir convencer o cliente a vir até a tua empresa e de repente esse cliente não se acertou na consignação. Mas é um cliente que veio até a tua empresa, conheceu o teu negócio e isso foi graças a ele, né? Então eu considero que é positivo ele ter uma remuneração sobre isso. E se o cliente deixou a consignação, fez a compra, ou você acabou invertendo, trocou, vendeu um carro para o cliente e pegou o carro dele na troca, aí ele ganha uma remuneração sobre conclusão de negócio. Então ele tem esse foco, tem esse objetivo e isso vai fazer com que ele também fique em cima do vendedor para entender por que saiu, por que não saiu, e é mais uma pessoa batalhando em cima dessa negociação. O quarto tipo, Belo, de pré-vendedor é extremamente importante para fazer com que você estabeleça relações com os seus clientes, que é a prospecção da carteira. Esse nome eu coloquei porque é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai entrar em contato com a sua carteira de clientes. Tá? Esse
pré-vendedor, ele vai ser responsável por algo que a gente chama nas metodologias que a gente atua no SaaS, lá no próprio AutoConf, né? Ele é responsável pelo CS, que é o Customer Success. Ele é responsável pelo sucesso do cliente. E aonde está o sucesso do cliente? O sucesso do cliente está em ele ter gostado tanto de fazer negócio com você e a sequência que você deu depois, que ele vai voltar a fazer negócio com você, que ele vai indicar você para outras pessoas e que ele vai virar um embaixador da tua marca. E esse cara, ele vai fazer um trabalho muito focado 100% na sua própria carteira de clientes. Então, como que a gente criou isso aqui dentro da Beloscar? E aí você teria que fazer um ritmo adequado para o teu negócio. Na nossa empresa, a gente faz 5 tipos de contato. Ele faz um contato com o aniversariante, ele liga para dar um feliz aniversário sem intuito de vender, oferece um presente para o cliente vir buscar na nossa empresa. Esse cliente vindo buscar, nós temos um presente legal aqui para dar para ele. Depois, quem tiver no Telegram, eu até coloco lá uma foto detalhada do que a gente dá de presente para você entender como é. Mas você vai usar na tua empresa o que você achar que é interessante, o que combina com o seu cliente. Mas você está fazendo esse relacionamento. Depois disso, a gente faz 4 níveis de contato, partindo do momento em que ele realizou o negócio com a nossa empresa. E ele faz esse contato a cada 6 meses. Cada contato ele tem um tipo de abordagem, tá? Que isso você pode criar esse tipo de abordagem conforme a tua empresa e conforme a tua linguagem, conforme você pensa em se relacionar com os teus clientes. Você não precisa fazer exatamente igual a gente está sugerindo. A gente está dando para você como eu faço, mas você pode criar a tua metodologia. Porém, você tem um profissional que faz isso, você vai se impressionar com como o seu engajamento com o teu cliente vai aumentar e como você vai fazer mais negócios com próprios clientes da tua loja, tá? Então, esse profissional, qual que é o perfil dele, né? Vamos lá, ele vai estar conversando com pessoas da tua carteira, pessoas que já fizeram negócio com você. Então, parecido com a primeira tipo de pré-venda, que é o receptivo online, esse pré-vendedor também tem que ser um encantador de pessoas. Tem que ser aquela pessoa desinibida, que é uma conversa que dá um parabéns com gosto, né? Que é uma pessoa que o cliente que está do outro lado se sinta que está conversando com um amigo, que está conversando com uma pessoa agradável, uma pessoa feliz, uma pessoa animada, né? E ele tem que ter essa característica para poder realmente criar relação e estabelecer isso, né? Você já pensou se é uma pessoa introvertida, que não gosta de falar com pessoas, grossa, né? Parabéns, né? Não vai funcionar, né? Tem que ser uma pessoa que realmente tenha essa característica de ser animada, tá? Então, e essa pessoa, ela também tá ali, não se iluda, não é só para gerar relacionamento, né? Gerar relacionamento é o principal, porém a consequência é gerar negócios e o objetivo dela é entender o cliente, entender o momento daquele cliente e quem sabe assim transformar ele em uma visita, num agendamento para o teu vendedor, igual nos outros casos. Então, assim, o papel dele é estabelecer relacionamentos e gerar negócios, venda, gerar resultado, gerar compra, gerar qualquer tipo de negócio que você esteja pretendendo. Então, o foco dele tem que ser esse, relacionamento com o negócio, tá? E como que a gente faz, Bel, aqui para remunerar esse profissional? Então, ele tem 3 variáveis aqui. Eu pago uma variável, né, com um valor menor para o aniversariante que vem até a nossa empresa buscar, para motivar ele a conseguir trazer o máximo de pessoas possíveis, porque o cliente vindo, ganhando o presente, aumenta muito o teu relacionamento, a tua simpatia do cliente com a sua empresa. Ele ganha outra variável em relação à visita, que nesse caso dele é menor do que a de geração de negócios, e ele ganha também uma outra
em relação a negócios. Então, cada negócio fechado, ele ganha também uma comissão. E para cada desses pontos a gente gera uma meta e aí gera bônus. Então, esse é um profissional que o céu tem que ser o limite, né? Ele pode ganhar pouco se ele fazer pouco resultado, ele pode ganhar mediano se ele fazer um resultado médio, ele pode ganhar muito bem se ele fazer um resultado muito bom. Por quê? Porque ele vai estar trazendo clientes para você que é da tua carteira, sim, mas que de repente você iria estar perdendo para o concorrente ou iria estar deixando esse cliente solto por aí e ele está fazendo essa conexão com o cliente, com a tua empresa novamente. Aqui a gente opta em ele só fazer esse atendimento online e trazer esse cliente, se o vendedor que fez negócio com ele estiver na empresa, para o próprio vendedor ou para outro vendedor. Aí você vai falar assim para mim, Belo, mas por que você não põe o próprio vendedor para fazer isso? Porque simplesmente não funcionou, não deu certo. Nós aqui trabalhamos com 11 vendedores, eu teria que ter 11 pessoas fazendo esse trabalho, seria muito mais pessoas para fazer. Mas a gente sabe que dentro da equipe tem pessoas que vai fazer bem feito. Lembra da característica que eu falei da pessoa? Todos teriam que ter a mesma característica para funcionar bem, né? Tem pessoas que não se sentem bem em ligar para o outro para dar parabéns, tem vergonha. Um vendedor desinibido e às vezes não sabe fazer isso, não gosta de fazer isso, né? Então, não funcionou na minha empresa. Já tentei várias vezes e realmente sempre desisti porque não funcionou. Quando eu fiz esse modelo que eu estou falando aqui para vocês, o negócio funcionou e muito, tá? Então, anota aí, Belo, que esse é o quarto tipo extremamente importante. Quinto tipo de pré-venda e não menos importante, e você vai falar assim, nossa, esse Belo aí tá maluco falar que é pré-venda, né? Mas eu considero que é, tá? É a recepção física. Muitas vezes eu, durante 28 anos de empresa, nunca tive uma recepcionista, tá? Agora, depois desses 28 anos, depois que a gente colocou uma recepcionista, nunca mais eu fico sem. E isso eu recomendo para você, independente do tamanho da tua empresa. Mas, Bela, só tenho 2 vendedores, vale a pena ter uma recepcionista? Sim. Mas o meu fluxo é muito pequeno, vale a pena ter uma recepcionista? Sim. Você pode dividir funções, você pode pôr ela para fazer mais funções enquanto ela não está atendendo. Ela pode fazer, por exemplo, um dos papéis do pré-venda que você não tem na tua empresa, no momento que ela não está atendendo. Aí vai da tua criatividade. Mas por que é extremamente necessário uma recepcionista? Primeiro que antes a gente tinha um monte de reclamação de cliente que disse que chegou na loja e demorou para ser atendido isso aquilo. Acabou, né? Acabou 100%, não vou dizer, mas quase que zerou esse tipo de reclamação. Então, esse cliente tem uma abordagem espontânea. Segundo que ela vai atender todos os clientes e ela vai conseguir registrar esses atendimentos e você vai ter condições de fazer follow-up. Se você parar para pensar nesse vídeo, eu não estou falando muito sobre ferramentas, sobre gestão de leads, sobre isso, porque nós vamos estar tratando isso na frente, mas já vale a pena a gente pincelar sobre isso. Cada etapa desse do pré-venda, se você tiver uma boa ferramenta de gestão de lead, você vai ter uma diferença muito grande, né? Estou aqui com a camiseta do AutoConf hoje, não vou poder deixar de falar que no AutoConf nós temos uma ferramenta de gestão de lead que consegue fazer toda essa conexão. Então, com a recepcionista ativa, você vai conseguir realmente que ela atenda o cliente e faça essa conexão. Esse aqui é o Zezinho que veio falar com o vendedor Joãozinho, que foi a Mariazinha que fez o agendamento para ele, tá tudo registrado, tudo bonitinho, e aí você, teu gerente, você, próprio vendedor, né? Você, dono da loja, vai poder fazer um follow-up dos atendimentos que tiveram no dia anterior. Quando eu falei assim, o próprio vendedor, você que é vendedor, está me ouvindo? Como assim, próprio vendedor? Sim mesmo, assim mesmo. Você, todo dia, né, ter condições de fazer a análise dos atendimentos que você fez durante o dia ou no dia anterior e poder rever para poder correr atrás e continuar dando sequência no negócio, ter isso registrado. Porque muitas vezes a gente fica dependendo da memória.
e quando vê, já foi, né? Então, isso é extremamente importante. Qual a característica dessa pessoa? Essa pessoa também tem que ser uma pessoa agradável, uma pessoa que gosta de receber pessoas, aquela pessoa que encanta quando vai dar oi, né? Então, o que eu quero dizer com encanta quando vai dar oi? Sabe aquela pessoa que você se sente, mesmo em época de pandemia, a pessoa com a máscara, mas quando você vai ser atendido, você se sente abraçado por aquela pessoa? Então, essa pessoa tem que ter essa característica, tem que ser uma pessoa agradável, né? Não é uma pessoa sisuda, mal-humorada, é muito difícil, né? Inclusive pode piorar o teu trabalho nesse sentido. Então, por que eu falo que é pré-venda? Porque ela atendeu o cliente, ela fez esse pré-negociação, ela encantou o cliente e ela faz a apresentação física desse cliente para o teu vendedor, já casando quebrando o gelo do cliente com esse teu vendedor. Então, isso faz uma diferença muito grande, Bela, tá? Então, como que funciona a remuneração dessa pessoa? Essa pessoa, eu hoje trabalho com fixo, tá? Mas você pode pensar em agregar, do mesmo jeito que eu bato a cabeça aqui e estou pensando também em agregar algum tipo de variável relacionada à qualidade do atendimento, tá? Então, recomendo uma recepcionista ou um recepcionista para você ter na sua empresa e poder estar recebendo pessoas de uma forma padronizada. Agora, você vai me perguntar o seguinte: Belo, beleza, já sei quais são as 5 possibilidades. Tenho que contratar 5 ou 6 ou 10 pessoas para fazer isso? De cara já para fazer? Não. Saiba que quando eu comecei há 10 anos atrás, eu comecei com uma pessoa para fazer o anúncio na internet para atender o lead. Depois a gente viu que não casava. Tinha que ter uma pessoa para fazer o anúncio, tirar as fotos, fazer as coisas, e outro para atender o lead. E depois nós fomos aumentando, tá? Então, o que você não pode é ficar sem nenhum. Se for dar uma sugestão para começar, eu dou uma sugestão para você começar com o receptivo online. Por quê? Porque você tem lead chegando toda hora para você. Ainda mais se você levou a sério os pontos que a gente tratou nos episódios anteriores. Você vai ter lead, cada vez mais lead chegando para você. E você precisa estar atendendo esse lead, né? Então, os outros tipos você pode ir adicionando conforme você for vendo a evolução do teu negócio, né? Então, não dê uma de precipitado e queira fazer tudo de uma vez, porque você mesmo precisa entender como que funciona cada etapa, tá? Então, comece, minha sugestão, com um ponto de cada vez. Comece no mínimo com uma pessoa. E aí vem a questão que várias pessoas vêm me perguntar o seguinte: Belo, tem que ter um script para a pessoa seguir exatamente aquele script? Eu vou te falar o seguinte: dentro do negócio de carro, a gente sabe aqui, nós que estamos aqui, tem vários tipos de possibilidades de negócio. Tem troca, tem só venda, tem só compra, tem consignação, tem a opção de fazer um financiamento, tem vários tipos, tipos de negócio que o cliente pode estar buscando. Então vale a pena sim você fazer um mapeamento dos tipos de negócio que pode pintar dentro do teu negócio, né? E aí você entender dentro do teu modelo de pré-venda quais são os profissionais que você tem. E aí em cada fase de pré-venda você pensar o seguinte: o cliente que vem buscando comprar um carro do meu estoque, eu quero que ele atenda, assim, 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 faça as seguintes perguntas, cria uma sugestão de script. Eu já vou explicar melhor isso. O cara que quer vender um carro para você assim, o cara que quer fazer uma troca assim, o cara que quer fazer uma consignação assim, o resgate assim, assim. Você faz um mapeamento dos tipos de negócio e você cria tipos de script para cada mapeamento de tipo de negócio e na evolução ainda você pode pensar em tipos de cliente, mas aí é mais para frente. Agora, sobre o script, que eu falei, sugestão de script, por quê? Porque eu particularmente não gosto de robô, né? Um robozinho. Não quero que o meu time de pré-venda seja uma pessoa que o cliente do outro lado perceba que ele está falando com ela, seguindo ali um roteiro, né?
Então, a sugestão de script é para a pessoa saber que ela precisa citar todos aqueles pontos ali, mas que ela pode citar isso com a espontaneidade dela, do jeito dela, fazendo atendimento da forma que ela se sente mais à vontade, porque o cliente vai perceber que ela está à vontade, que está fazendo esse atendimento com espontaneidade. Uma outra pergunta que me chega muito sobre relação de pré-venda é se eu sou favorável à automatização de atendimento, ou seja, aquela conversa que quando parece que você está falando com uma pessoa, mas na verdade não é uma automação, tá? Pode ser que eu mude de opinião. Hoje eu não sou favorável no meu modelo de negócio em fazer esse tipo de atendimento. Por quê? Porque eu acredito muito que o carro usado necessita dessa conversa humanizada, até porque cada carro usado tem a sua característica, tem os seus pontos de diferenciais, é um produto único. Então fica muito difícil a gente automatizar de um jeito que realmente seja eficiente, né? É óbvio, né? Você usar um WhatsApp Business, usar algum tipo de automação para dizer que naquele horário não tem ninguém para atender e que no outro dia alguém vai entrar em contato, alguma coisa assim, é super legal. Agora, colocar um robô para fazer o papel do ser humano, eu ainda, no caso de veículo usado, eu não enxergo muito como fazer isso, tá? Pode ser que já exista alguma solução, ou pode ser que de repente surja algo que realmente mude a minha ideia no futuro. Como eu falei, a gente está em constante transformação. Mas hoje, se você for pedir a minha recomendação, eu não recomendo. Eu prefiro pessoas atendendo pessoas. Como eu venho falando, ultimamente pessoas querem falar com pessoas e não com produto, não com robô. Então, as relações humanas estão voltando a ser algo que realmente está fazendo a diferença nesse momento. Então, Belo, espero que tenha sido de grande valor para você esse vídeo, que você consiga extrair dele informações relevantes e aplicáveis no teu negócio, e depois até conto com feedback teu me falando: Belo, apliquei aqui, isso aqui funcionou, deu certo, até para a gente usar como case aqui para mostrar como funciona, tá? Então, Belo, se você está gostando dos nossos vídeos aí, ó, não deixe de curtir ele, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque você vai estar recebendo notificações de tudo que estiver acontecendo. Se você ainda não está no nosso canal do Telegram, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do Telegram para você estar participando lá junto com a gente, onde a gente está colocando conteúdos sobre os temas que a gente está tratando todos os dias, né? E está sendo realmente, estou recebendo muito feedback bem legal do pessoal que está curtindo e está aproveitando bastante, e você pode ser um deles. Então, e você que por um acaso caiu aqui no vídeo e ainda não se inscreveu na jornada de loja para loja, também vou deixar o link aqui para você se inscrever na jornada de loja para loja, e no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre canais de atendimento e nós vamos estar entrando depois nas técnicas de atendimento de um pré-venda. Valeu, Belo, tamo junto, até a próxima, tchau, tchau!